países são como pessoas e a personalidade brasileira é uma personalidade ambivalente, né, que fica pendulando entre a euforia e a depressão. Olá, o Canal 1 Brasil entrevista hoje o jornalista Lorival Santana, um dos mais renomados e experientes profissionais da área da cobertura internacional. Ele é colunista do jornal Estado de São Paulo, comentarista da CNN Brasil e aqui conosco vai avaliar os rumos do cenário internacional. E antes de começarmos a conversa, não deixe de se inscrever aqui no canal. Lorival, bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Eu gostaria de começar essa conversa com você, essa sua larga experiência na área internacional, pedindo a tua avaliação sobre o que esperar de 2020, mas do seguinte ponto de vista. A gente vive a chamada onda antiglobalização, uma consequência da crise financeira de 2008 e 2009, e essa contestação à globalização tem dois momentos muito importantes: o Brexit e a eleição de Donald Trump. E esses dois fenômenos vão ser importantes em 2020, porque a gente vai ter a eleição presidencial norte-americana e Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, implementando a separação em relação à União Europeia. O que significa 2020 do ponto de vista dessa onda antiglobalização? Pois é, Jaime, eu estava conversando com um ex-ministro do Comércio Exterior da França, e ele observou uma coisa interessante, que Estados Unidos e Inglaterra foram os berços do liberalismo, né? E é lá que está havendo essa maior reação antiliberal, né? Contra o comércio, contra a integração, contra a globalização, né? Eu acho que 2020 ainda vai ser um ano em que essa onda ainda vai estar crescendo, né? Você vê mesmo na eleição americana, o Partido Democrata está com alguns candidatos bastante à esquerda, né? Assim, que no sentido americano seria chamado de liberal, mas no sentido que nós estamos usando a palavra, no sentido europeu da palavra, são também antiliberais, no sentido de querer mais papel do Estado, né? E também de questionar, principalmente no caso do Bernie Sanders, os benefícios do comércio. E essa é uma forma de disputar uma eleição com o Donald Trump, porque ele tem conseguiu muito apoio em 2016, conseguiu votos, né, dos chamados colarinho azul, que eram antes eleitores indisputáveis do Partido Democrata, filiados a sindicatos, aquela base da esquerda. E esse fenômeno aconteceu na Inglaterra, no Reino Unido agora também, né? O muro vermelho que vai do país de Gales até Yorkshire, né, que era todo um cinturão de base do Partido Trabalhista, né, pelas mesmas razões, trabalhadores, sindicalizados e tal, desmoronou, né, e eles votaram no Boris Johnson, que conseguiu representar os direitos desses trabalhadores com carteira assinada ou que desejariam continuar nesse status. Muitos deles perderam já esse status e tem uma nostalgia em relação a isso, né? Então a gente realmente está, eu diria que o Ocidente está pagando um preço alto por não ter conseguido, né, contemplar os interesses, as expectativas de uma faixa da população que é uma faixa de classe média baixa, que tem grande poder de vocalização. E, obviamente, isso se espraia por todo o continente europeu, cada um com a sua especificidade. Eu cobri a eleição do Macron, né, que foi um resultado importante, 62 a 38, mas 38% para Marine Le Pen é uma votação extremamente expressiva, né? Isso
que é também um projeto antiliberal, né? Nas duas pontas da esquerda, da direita, aliás, esses conceitos já estão bastante ultrapassados, né? Não dá mais para usá-los, são muito enganadores, né? Mas nos dois espectros, tanto dos comunistas quanto do ultranacionalismo francês, as propostas são muito parecidas no sentido de perpetuar direitos, né, previdenciários, trabalhistas, e essa é a onda que o próprio Emmanuel Macron vai enfrentar nesse ano de 2020 também, né? Portanto, na tua lógica, a onda antiglobalização se aprofunda ou deve continuar, pelo menos, se intensificando. O que isso significa para o Brasil, Lorival? O Brasil não viveu esse processo de liberalização, ele ficou à margem, né? Ele não entrou nas cadeias de valor. Nossos acordos comerciais são muito pequenos com Israel, Autoridade Palestina, Egito, agora com o Chile, né? E agora um acordo apenas de princípios com a União Europeia, né? Que está ameaçado por várias coisas. Primeiro, os próprios franceses nunca desejaram esse acordo, né? Eles querem proteger a agricultura deles e a questão da Amazônia deu a eles um excelente pretexto para ameaçar voltar atrás nesse acordo, dizendo que o consumidor francês e europeu vai comprar produtos agrícolas que são resultado do desmatamento da Amazônia, né? E, por outro lado, a Argentina entra este ano de 2020 com uma grande incógnita, né? As relações Argentina-Brasil e a Argentina mesmo, né? Assim, o Alberto Fernandes, ele fez declarações e alguns membros da equipe dele que eram bastante críticas em relação ao próprio acordo Mercosul-União Europeia, em relação ao chamado livre comércio e em relação ao Brasil, né? Finalmente, o presidente Jair Bolsonaro, na 11ª hora, decidiu enviar o vice-presidente Hamilton Mourão, mas com certeza esse começo de relação não está fácil, né? E disso depende, né, a abertura do Brasil para o mundo, porque o Brasil está, digamos, preso na tarifa externa comum, né, nas regras do Mercosul. Então, ou rompe de vez com o Mercosul, ou vai dentro dessa negociação. É claro que romper de vez é mais fácil dizer do que fazer. A indústria brasileira, principalmente automobilística, de sapatos, está totalmente integrada no Mercosul. Outro dia, conversando com um ex-presidente argentino, ele falou assim, os carros não sairiam inteiros, né? 2/3 de cada carro é feito no Brasil e 1/3 feito na Argentina. Então, não teríamos carros, né? Então, a interdependência é muito grande. Portanto, temos grandes dilemas pela frente. E em relação à América Latina, o ano de 19 foi marcado por muitas ebulições sociais, protestos. A tendência é continuar esse quadro de instabilidade em 2020? Eu não sei, sinceramente. Eu acho que realmente 2019 nos pegou de surpresa nesse aspecto, né? É claro que no caso da Bolívia, ali os bolivianos até tiveram muita paciência, né? Porque o então presidente Evo Morales assumiu em 2006 e perdeu um plebiscito, né, em que ele queria mudar a Constituição para permitir a reeleição indefinida. E depois de perder esse plebiscito, houve uma decisão da Justiça Eleitoral de não aceitar a candidatura dele e ele reverteu isso na Corte Constitucional, na Corte Suprema, que ele controla, e que fez uma decisão bastante controvertida, dizendo que seria violar a igualdade de direitos, não permitir que um presidente se candidatasse, né? Não tem sentido na lógica presidencialista esse raciocínio. E aí, realmente, ainda assim, os bolivianos decidiram derrotá-lo nas urnas, mas quando apareceram evidências de fraude, né, na eleição, aí os bolivianos finalmente foram para as ruas. Agora, no caso do Chile, os indicadores econômicos, inclusive no que se refere à igualdade, né, ou à desigualdade, são muito positivos, né, têm progredido bem, mas há uma questão de percepção e de expectativa. Eu cobri a eleição do Sebastián Piñera em 2017 e eu vi ali
duas bombas relógio que explodiram agora. Do lado dos jovens, a questão do alto custo do ensino superior. Você sai da universidade endividado pelo crédito educativo. E no caso dos mais velhos, que não pouparam, ou porque não puderam, ou porque gastaram com outras coisas, não se prepararam para a aposentadoria e estão muitos sem dignidade na aposentadoria. Então você tem dois grupos etários que se encontraram nas ruas no Chile, né? Um povo bastante politizado e que essa frustração de expectativas explodiu, né? O Sebastião Pinheira buscou uma saída até um pouco surpreendente, embora a gente tenha acompanhado que ele caminhou um pouco para o centro nessa última eleição, de falar, então vamos mudar a Constituição. Então esse eu acredito que seja um processo que pode acalmar um pouco os ânimos, mas há sempre grupos mais radicais que querem protestar de qualquer maneira, continuarão nas ruas, né? Você destacou os casos de Bolívia e Chile. Sim. Nós ainda tivemos episódios de Equador, Colômbia, o Peru. Você consegue identificar uma linha comum entre esses episódios ou cada um segue uma lógica específica? Como repórter, eu vejo mais a especificidade, né? Você, acredito que também sinta isso. Como a gente está muito exposto à realidade da rua, a gente tem uma certa aversão a generalizações, né? Então eu olho mais o específico, né? No caso do Peru, houve um impacto gigantesco da Lava Jato, né, sobre 4 presidentes e a líder da oposição. Um se suicidou, aguardando extradição, né, dos Estados Unidos, outro já agora preso, com um casal preso em prisão domiciliar, e a líder da oposição também agora já em prisão domiciliar, mas ficou presa também. Então, eu digo que o impacto da Lava Jato sobre o Peru foi maior do que sobre o Brasil. E um presidente que assumiu procurando bancar, né, que era vice-presidente diante da queda do Pedro Pablo Kuczynski, por causa também da Odebrecht. O Martin Vizcarra assumiu procurando bancar a investigação até o fim, enfrentou uma resistência fortíssima do Ministério Público e conseguiu vencê-la. Acabou finalmente convocando eleições, o que a Constituição permite, né? É um sistema misto de presidencialismo e parlamentarismo no Peru, né? E agora, depois de muito esperneio, tem agora a eleição e o Peru é um país que tem tido também um certo consenso das práticas ortodoxas na economia, né? Mesmo com Ollanta Humala, que era considerado de esquerda, no entanto, mantiveram uma certa linha da política econômica, assim como no Chile, assim como no Uruguai, assim como na Colômbia também. Então, é um país que, no sentido econômico, vai com uma certa estabilidade, né? Agora, a região nossa, América Latina e América do Sul em particular, precisa muito de investimentos estrangeiros. Uhum. Esse cenário de convulsões sociais, ele inevitavelmente afasta o investidor ou ele pode também permitir a leitura para alguns de que os países da América Latina estão passando por mudanças estruturais rumo a sociedades com, digamos, mais democracia e com mais instituições? Eu acho que isso que você disse se aplica à Colômbia, que também enfrentou manifestações. A Colômbia, desde 1994, não tem um presidente que possa ser considerado sequer de centro-esquerda, né? O último foi o César Gaviria. Desde então, são presidentes muito à direita, então também houve essa explosão, né, de frustração e tal, do grupo mais à esquerda e tal. Mas a Colômbia tem um Banco Central independente, assim como o Chile, né? Então são países que tendem a ter um fluxo de investimentos maior, uma maior estabilidade, uma maior confiabilidade, né? O Peru também, como eu mencionei antes. A Argentina agora vai na direção contrária disso, né? E a Argentina é, desses todos, aquele que mais precisa de reservas, de dinheiro externo, não vai ter, pelo contrário, vai no caminho da moratória, né? De uma certa dificuldade
grave com os credores. Então a Argentina é crise, na tua visão? A Argentina é crise, né? A cartilha que eles querem colocar em prática já foi colocada em prática. Então, não é preciso fazer um trabalho de adivinhação, isso de controle de preços, imprimir dinheiro, gastos do Estado, já experimentamos no Brasil, no Peru, na Argentina, né, e sabemos que o resultado não é bom. É óbvio que o governo do Maurício Macri não foi bem sucedido na condução da política econômica, eles reconhecem isso, houve erros com relação aos juros, com relação enfim, a como manejar a inflação, a dívida externa, enfim, não era uma situação fácil realmente, e eles não tiveram a flexibilidade, a agilidade necessária, né? E aí perderam a eleição, né? Mas Chile, Peru, Colômbia e o próprio Brasil, na minha opinião, serão mais atraentes para os investimentos, mesmo que haja manifestações e tal, há uma certa credibilidade, confiabilidade das equipes econômicas, né? Agora, um caso interessante, se é que essa é a melhor palavra em relação à América do Sul, é a Venezuela. Em 2019, Juan Guaidó começou o ano em alta. Sim. Havia muita expectativa do sucesso da oposição venezuelana e ele termina 2019 em baixa. Por que aconteceu isso, Lorival? Eu estive lá tanto em 2017, na eleição da Assembleia Constituinte, quanto em abril de 2019, naquele fim de semana da tentativa de entrega da ajuda humanitária. E são dois pontos importantes desse processo. Em agosto de 2017, quando teve a eleição da Assembleia Constituinte, boicotada pela oposição, os manifestantes, muitos literalmente machucados, né? Houve 132 mortes naquele ano, estavam muito frustrados, sentindo que o regime tinha a iniciativa o tempo inteiro, né? O regime conseguia fraudar eleições e sair impune disso, e a oposição não tinha uma agenda. Então eles falaram, nós estamos nos sacrificando nas ruas e esses líderes oposicionistas não sabem o que fazer, né? O regime em seguida convocou as eleições estaduais e municipais que já estavam atrasadas e tal, né? E só que a partir de janeiro, fevereiro, quando o Guaidó foi tomando essas atitudes, essas iniciativas, realmente renasceu a esperança em Caracas, né, nas ruas de Caracas, e as pessoas diziam isso. Poxa, eu tinha perdido as esperanças, pessoas que já tinham filhos que já tinham ido embora e que estavam se preparando para ir embora também. Pais, né, falando, não, agora eu vou ficar. E meus filhos dizem que se der certo vão voltar, né? Esse termômetro é muito importante. E então, o que aconteceu? Os Estados Unidos, esse foi um dos motivos pelos quais o John Bolton acabou deixando o Conselho de Segurança Nacional, ele fez uma aposta de que a pressão e a ameaça de uma ação militar, com o apoio, com maior ou menor, com um certo apoio do Brasil, não tão explícito, sem apoio da Colômbia, na verdade, mas essa ameaça seria suficiente para os generais venezuelanos mudarem de lado, né? E, no entanto, isso não aconteceu, né? A asfixia financeira da Venezuela parecia realmente, eu mesmo fiquei com a impressão de que poderia ser fatal para o regime, né? Quando eles já não conseguiam mais vender o ouro, né? Além do próprio petróleo, mas o mundo se mostrou poroso o suficiente para quebrar esse cerco montado pelos Estados Unidos, e a Venezuela está sobrevivendo, sem muitas sobras, né? A situação continua extremamente precária. Mas eu, às vezes, comparo, embora seja uma comparação muito radical, com a Coreia do Norte. Claro que a Coreia do Norte é uma situação muito mais drástica e muito mais longa, né? Eu estive na Coreia do Norte nesses 2 últimos anos, 2018 e 2019, e eu sinto que a própria fome, a própria fragilidade do povo, a total escassez de recursos, paradoxalmente se torna um ativo para o regime,
fica mais fácil dominar e administrar pequenas doses de alimentos. Isso acontece na Coreia do Norte e acontece na Venezuela, né? Então, você vem, vota com o seu cartão, do cartão da pátria, tarjeta della pátria, e coloca o cartão na maquininha, ou você não vai perder o direito à cesta básica. Então, são coisas muito eficazes, né, assim, que acabam exercendo um controle. Em Cuba também acontece isso, né? Quer dizer, também fui 4, 5 vezes a Cuba e sempre sinto isso, que essa desvalidez, essa total carência torna as pessoas ficam mais à mercê do regime. Qual é o papel do Brasil, na tua visão, em relação à Venezuela? Bom, eu acho que o que os venezuelanos pedem ao Brasil e que o Brasil não fez ainda, não adotou, foram as sanções pessoais contra indivíduos do regime, né? Isso os Estados Unidos fizeram, a União Europeia fez, né? E aqui os países latino-americanos, sul-americanos, não fizeram, por questões de princípio, de política externa, princípios da diplomacia sul-americana e brasileira. Eles consideram que as sanções têm de ser multilaterais, no âmbito da OEA ou da ONU, que não podem ser cada país adotar e tal. Isso, um pouco surpreendentemente, acaba prevalecendo ainda no regime Bolsonaro, que quebrou muitos paradigmas da política externa, né? Então, esse é algo que ainda não foi feito, mas os próprios venezuelanos, que é a quem a gente dirige essa pergunta que você me fez, né? Eles não querem que a gente vá muito além disso, eles não desejam realmente uma luta armada na Venezuela. Nem os líderes, nem o Henrique Capriles, nem o Leopoldo Lopes, nem o Antônio Ledesma, já perguntei a todos eles, não querem. Eles querem seguir uma resistência civil e isso é parte da razão da frustração da população, dos manifestantes que colocam mais a cara a bater contra as forças de segurança venezuelanas, né? Então, a Venezuela se tornou uma coisa um pouco intratável, realmente. Ou seja, o desafio é administrar a questão e a crise venezuelana. Esperar que os venezuelanos se reagrupem, encontrem forças suficientes e uma estratégia para derrocar o regime e aí com o apoio, que a iniciativa seja dos venezuelanos, com o apoio dos países vizinhos. Agora, voltando ao cenário internacional, Lorival, recentemente os Estados Unidos e a China anunciaram finalmente um acordo para evitar o aprofundamento da guerra comercial entre as duas maiores economias do planeta. Qual é a importância desse acordo e aonde ele deve levar? É muito conjuntural, né, Jaime? Você conhece bem a China, foi correspondente lá. Essa luta, essa disputa é uma disputa do século, uma disputa que vai acontecer, é inevitável, né? E que bom que ela esteja sendo no campo comercial, isso revela uma certa evolução da humanidade, né? Ela poderia acontecer no plano militar, realmente, né? Então, alguém até agora numa conferência que eu estava chamou de a Segunda Guerra Fria, né? Entre Estados Unidos e China. E vem aí, inclusive, para o Brasil uma decisão difícil, que é aceitar ou não a entrada da Huawei no Brasil, nos leilões. Tanto que os leilões do 5G estão sendo adiados no Brasil, embora a Huawei tenha já uma presença forte em muitos municípios brasileiros, né? Mas esse vai ser um dilema que o presidente Bolsonaro vai enfrentar no ano de 2020, que é porque ele anunciou uma aliança estratégica com os Estados Unidos e depois anunciou uma aliança estratégica com a China. É impossível ter essas duas alianças estratégicas, ou uma ou a outra. Tanto que a Europa não fala em aliança estratégica nem com um nem com o outro. A Huawei está muito adiante na tecnologia, né? Os Estados Unidos perderam essa luta e ela é muito emblemática, né, de uma certa... Eu acho que a Huawei, o 5G e o que vem depois, a inteligência artificial, vai representar o momento de ultrapassagem, né, dos Estados Unidos pela China. E os Estados Unidos estão tentando retardar esse momento. É como se o presidente Trump dissesse, pelo menos que não aconteça no meu governo. E como é que se avalia
a política externa do governo Jair Bolsonaro até agora? Eu acho que ela está sendo muito melhor do que o que se prenunciava na campanha, né, de 2018, né? Então, com relação à transferência da embaixada israelense, isso foi um pouco engavetado e, em contrapartida, a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, depois de um trabalho diplomático do Itamaraty, foi e reconstruiu as pontes com os países árabes, conseguiu uma série de acordos comerciais importantes, licenças sanitárias que estavam paralisadas, etc. Depois veio aí da China, né, na qual até considero que o presidente exagerou, mas foi muito importante. Quando você exagera para um lado, você é obrigado a exagerar para o outro lado para compensar, né? E aí ele falou de aliança estratégica com o presidente Xi Jinping. O Xi Jinping vai cobrar isso, teremos dificuldades. Mas excelente que as relações sejam boas com a China, nós precisamos da China, é o nosso maior parceiro comercial, um dos maiores investidores no Brasil. Então, e depois, com relação à Argentina, que foi mais difícil ainda, porque o Alberto Fernandes começou a provocar o Bolsonaro antes de o Bolsonaro ser presidente, né? Esteve em agosto de 2018, né, em Curitiba, visitando o ex-presidente Lula e saindo dizendo: eu sou, como professor de Direito Penal da Universidade de Buenos Aires, eu considero a prisão do Lula injusta e ilegal. E aquilo está guardado no fígado do Bolsonaro, né? E aí vieram outras provocações de ambas as partes, né? O Bolsonaro associando a dupla Alberto Fernandes, Cristina Kirchner à derrota econômica, à corrupção, e aí a coisa veio crescendo. E, de fato, chegou um momento delicado quando o presidente Bolsonaro não ia enviar ninguém para a posse, né, do Alberto Fernandes no dia 10 de dezembro. E acabou enviando o Hamilton Mourão, que me parece uma excelente escolha. Eu acho até que o Hamilton Mourão tem sido bastante usado na política externa e acho que deve mesmo ser usado, porque ele é um homem que tem condições de levar um recado firme de uma forma aceitável, né? Ele tem, embora seja um general, mas ele tem um jogo de cintura, uma prática, um pragmatismo que o presidente Bolsonaro não tem. É muito mais fácil arrastar o Bolsonaro para uma briga do que o Hamilton Mourão. Então vamos aproveitar o Hamilton Mourão, né? Então eu acho que houve nesses gestos que eu mencionei sinais de pragmatismo. No caso da Argentina, o Bolsonaro ouviu o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que tinha estado com Alberto Fernandes, que por sua vez enviou mensagens de estima e respeito ao Bolsonaro e assim conseguiu contornar aquela crise que se avizinhava, né? Então, acho que sim, acho que a política externa está indo bem, melhor do que se esperava, né? Agora, você mencionou a questão do pragmatismo. Existe uma conversa há muito tempo sobre a suposta ideologização de políticas externas. É uma crítica que se faz aos governos petistas, por sua vez os petistas chamam a política externa do governo Bolsonaro também de ideológica. Em que grau a ideologia deve modelar uma política externa ou a política externa deve ser algo de Estado e não de governo? Claro, eu acho que a política externa é algo de Estado, né? Os países eles não mudam de lugar, né, com os governos, e a geografia e a história são as mães da política externa, a mãe e o pai da política externa, e que são coisas imutáveis, não é verdade? Então eu acho que quando a gente fala de Venezuela, por exemplo, houve aí nós fomos de um extremo ao outro, né? Assim, de um apoio. Então presidente Lula, em 2006, apoiou a candidatura do Hugo Chávez à presidência, né? E por sua vez, o Jair Bolsonaro colocou todas as suas fichas no Juan Guaidó. O que eu acho? Que, para o interesse nacional, é importante não queimar pontes. Isso é fundamental, manter os canais abertos. E o Brasil tem essa tradição, né? Então, tem uma utilidade para as potências que às vezes não têm condições de se manter em cima do muro. É importante ter um aliado
que por sua vez mantém o canal aberto com o seu inimigo. Porque aí você pode, isso é útil, né? Você pode mandar recados, pode especular, pode sondar o outro, e isso tem um valor, né? É parte do nosso ativo internacional, do nosso poder brando, né? Soft power. Então, a gente não precisa fazer isso. Eu acho que teria que, por exemplo, os militares brasileiros foram que realmente evitaram, naquele início de governo Bolsonaro, que o Brasil assumisse uma posição a favor da invasão da Venezuela, né? Os próprios militares, que seriam quem faria a invasão, falaram assim, espera lá, nós não vamos por esse caminho, né? E conteve até mesmo o Itamaraty nisso, né? Naquele início de governo em que todo mundo estava muito inexperiente e muito arrojado. Por quê? Porque não seria desejável, como a gente já conversou, quer dizer, os venezuelanos não querem isso, derramamento de sangue, né? A Venezuela está equipada com um equipamento sofisticado, russo, né? Existem dúvidas sobre a capacidade operacional, mas a Rússia está aí de olho. É a primeira vez que a Rússia tem um certo protagonismo na América do Sul, né? Ela teve um protagonismo ali em Cuba, na época da União Soviética. Então, os russos estão encantados, estão de olho aí com as possibilidades que se abrem. A gente não pode abrir os flancos dessa forma. Tem que manter o diálogo com os militares venezuelanos. Eles são a chave da solução da questão venezuelana. Então, não romper com os militares. Aproveitar que tantos generais venezuelanos e brasileiros já estudaram, né, moraram nos países respectivos. O próprio Mourão, né? Claro, manter esse canal aberto e conversar, chamá-los à razão de que a Venezuela não pode continuar do jeito que está, né? Para a gente, infelizmente o tempo está se esgotando, Lorival, você tem uma experiência, uma trajetória muito importante na cobertura internacional e um papel importante na formulação do debate sobre esse assunto. Na tua avaliação, nós como sociedade brasileira, damos a relevância necessária aos temas internacionais? As nossas elites no plano econômico, empresarial, intelectual, acadêmico, são sensíveis ao assunto de maneira suficiente? O Brasil, países são como pessoas e a personalidade brasileira é uma personalidade ambivalente, né, que fica pendulando entre a euforia e a depressão. Então, ou tem momentos, arroubos assim de onipotência, de que somos muito grandes, e como no caso do governo Lula, sai por aí abrindo embaixadas sem um planejamento, uma conta de custo-benefício, ou ameaça se recolher totalmente, ficar conversando só com os Estados Unidos e com a União Europeia, como inicialmente se propôs no governo Bolsonaro, mas isso já mudou, felizmente, né? O Brasil é um país grande, né? Um país grande em termos de território, de economia, de população, de influência cultural, de biodiversidade. Pode escolher qualquer critério, é um país grande, né? Então, ele tem que ter uma presença global, que não significa sair por aí se propondo a tentar resolver os problemas do mundo, não. Mas exercer uma liderança na América Latina, isso deveria ser incontestável. E isso se perdeu muito ultimamente. A questão ambiental é muito importante para o poder brando, para a influência e para a projeção do Brasil no mundo. Ele tem que ser um protagonista, ele é o dono da Amazônia, tem que ter um plano bom para a Amazônia, né? Tem que ser dono da Amazônia não é desmatar a Amazônia. Você não prova que você é dono do seu carro destruindo o seu carro, o seu patrimônio. Então, um projeto científico de patentes, de descobrir todas as soluções que estão na Amazônia para a humanidade. Eu acho que se a gente conseguisse isso, colocar laboratórios, universidades, polos tecnológicos na Amazônia, isso nos tornaria um país avançado e aumentaria tremendamente a nossa projeção no mundo. E isso custa bem menos caro do que se imagina. Já foram feitos planos, propostas da própria Academia Brasileira de Ciências, que isso custaria 20 bilhões, 30 bilhões de dólares, quer dizer, não é nada do outro mundo, né? Então,
Eu acho que o protecionismo é um problemão no Brasil, né? Nos asfixiou, nos isolou e diminuiu o nosso potencial, né, de crescimento, e diminuiu o nosso crescimento em relação ao nosso potencial, né? Então, acho que a gente tem que ter uma posição em relação ao mundo que seja equilibrada, nem de nós podemos tudo, de onipotência, dos recursos inesgotáveis, esses mitos, né? E nem uma posição do que o Nelson Rodrigues chamou de complexo, né? De vira-lata, né? De nós não podemos nada. Não é assim, nós podemos muitas coisas, não é tudo e também não é nada. E para concluir, última pergunta, Lorival. Esse nosso sonho brasileiro de finalmente entrarmos num ciclo sustentável de desenvolvimento econômico, qual é o papel de política externa nesse nosso sonho que eu espero e torço para que deixe de ser um sonho e se torne uma realidade? Eu acho que nesse ponto é o comércio exterior que está intimamente ligado à política externa e à política ambiental. Essas três coisas juntas é que dão a chave para isso. Quer dizer, a gente precisa realmente resolver a nossa questão no Mercosul, destravar essa questão. Se for o caso de sair do Mercosul, que seja. Que seja. Se a gente precisar de sair do Mercosul para fazer os acordos de livre comércio que precisamos fazer com o mundo inteiro, entrar nas cadeias de valor, vai ser traumático. Já temos a experiência do agronegócio, quando o Fernando Collor abriu, né, abruptamente, foi traumático, mas hoje o agronegócio é o centro dinâmico da economia brasileira, por isso, graças a isso. Então, o mesmo precisa acontecer com a indústria brasileira, também com os serviços, né, com os contratos públicos. Temos que nos abrir, não vamos ter medo, a gente vamos sofrer, vai doer, mas nós vamos crescer, é a dor do crescimento, né? Então, acho que é isso, o Brasil se abrir e sim, eu acredito que, olha, se você olhar para a Europa, para os Estados Unidos, né, não tão longe, no século passado, é inacreditáveis os problemas que eles tinham de racismo, de desigualdade, de as mulheres não terem direito de votar, enfim, autoritarismo também, repressão, macartismo, tiveram experiências terríveis, recentes, né? Então, não vamos desanimar, não. Acho que a gente tem um grande potencial, sim, e acho, sim, que 2020 é um ano em que a gente começa a destravar esse potencial. Lorival, muito obrigado, é um privilégio poder te ouvir. É um grande prazer, Jaime. Obrigado.